Olá, a paz do Senhor, que bom início de um novo trimestre, início de um novo ano. Já estamos estudando o primeiro trimestre de 2023 e que trimestre maravilhoso! Eu quero agradecer o carinho de todos vocês, todas as felicitações que eu recebi de Feliz Natal, de boas festas. Eu já desejei Feliz Natal para todas as pessoas, desejei também um feliz 2023, mas como nós estamos introduzindo esse trimestre de 2023, quero te desejar um feliz ano novo. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, te despertando para esse trabalho na seara do Senhor. É um privilégio. Nós devemos ter em mente que é um privilégio para cada um de nós servir no reino de Deus. Temos sido escolhidos para colocar a mão no arado e cada um contribuir com a sua parcela, com a sua vocação, para que o reino de Deus continue crescendo. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E me sinto muito feliz. Quero agradecer todos os comentários, porque são os comentários de vocês que fazem com que o meu canal chegue ao alcance de outras pessoas. Então não deixe de comentar, não deixe de curtir em minhas aulas, né? Continue aqui. Se você não está recebendo as minhas aulas, desative o sininho das notificações, ative outra vez e com certeza você continuará recebendo as minhas aulas. Sobre o que vamos falar durante todo este trimestre? Nesse trimestre de 2023, nós vamos falar sobre aviva a tua obra. Nós sabemos que isso é uma oração de Abacuque, né, pedindo a Deus que avivasse a obra no meio dos anos. E é o que nós precisamos fazer. Às vezes vai passando o tempo, nós vamos ficando desanimados, né, perdendo as forças, o vigor, mas não, precisamos pedir ao Senhor que avive a obra, né, dele no meio dos anos, na nossa vida, né, que a idade não faça com que desfaleçamos, perdemos o ânimo, perdemos a nossa fé. Então vamos orar e pedir ao Senhor que renove as nossas forças, nos guarde neste ano de 2023, que nos livre, né, das coisas ruins que virão, que Ele nos dê livramento, mas que não desfaleçamos a nossa fé, que nós possamos ter a obra de Deus avivada em nossa vida. Então nós devemos fazer sim essa mesma oração, para que passe os anos e nós continuemos nessa mesma alegria, neste mesmo desejo, nessa mesma força de continuar fazendo a obra de Deus. O chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esse trimestre nós vamos aprender de fato o que é avivamento. Quem é que chama, quem é que desperta, quem é que faz. Tudo isso nós vamos falar no decorrer de todo este trimestre. Na primeira lição nós vamos falar sobre o avivamento espiritual. Há linhas de pensamento em que afirma que o homem ele é dualista, corpo e alma, que a alma é indivisível do espírito. Outra linha de pensamento, baseado nas escrituras sagradas, afirma que o homem é dividido em três partes, denominado tricotomia: corpo, alma e espírito. Nós encontramos isso por diversas passagens bíblicas. E em se falando de avivamento, ele deve iniciar-se dentro de nós. Então o avivamento, ele começa de dentro para fora. Nós aprenderemos durante esse trimestre o que não é avivamento e o que realmente é avivamento. Durante esse trimestre será abordado todos os grandes eventos em que a história relata o avivamento espiritual nos séculos, no decorrer dos séculos. Quantos avivamentos houve, quantas pessoas Deus despertou, né, para que a sua obra fosse avivada. O esfriamento espiritual e o distanciamento da palavra de Deus faz com que Deus desperte pessoas
encorajadas pelo Espírito Santo e reacende a chama do Espírito na vida das pessoas, na vida de nações e na vida das igrejas. Avivamento, nós precisamos ter certeza e saber que avivamento é uma intervenção divina. Não sou eu que avivo a obra de Deus ou que eu quero avivar a obra de Deus. Ninguém acorda numa bela manhã e fala, vou avivar a obra de Deus. Não. É um avivamento que começa dentro de nós e por parte de Deus. É Ele que desperta as pessoas para a sua obra. Não há como falar de avivamento espiritual e não falar dos avivamentos do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre Josafá, sobre Josias, enfim, nós vamos falar sobre diversos avivamentos que houve lá no Antigo Testamento. O avivamento que Jesus trouxe, o avivamento que o Espírito Santo trouxe ao ser derramado na inauguração da igreja primitiva, o avivamento que veio na vida dos apóstolos. A igreja de Cristo, ela esteve na escuridão espiritual por muitos séculos. E como sempre, Deus despertou homens e mulheres e a chama do Espírito voltou a arder na Europa, nos Estados Unidos, na era da igreja medieval, envolvendo várias pessoas, até que chegou na Reforma Protestante com Martinho Lutero. E claro, nós precisamos entender que em toda reforma há os opositores e por isso então surgiu a Contra-Reforma. Em todas as gerações, nós vamos falar sobre isso em todo o trimestre, Deus sempre levantou pessoas que trouxessem, ou que levassem outras pessoas ao retorno à palavra de Deus. Depois, nos séculos 18 e 19, surgiu então o movimento pentecostal, e nós já aprendemos que ele foi assim chamado porque ele não ficou apenas na Europa. Essa chama, ela estava em movimento e ela foi andando, por todas as nações, e ela então circulou o mundo quase que todo. Então da Europa foi para os Estados Unidos e até chegar aqui no Brasil, e hoje nós podemos ver e sentir essa mesma chama lá na África. O mundo todo experimentará este avivamento, desde que haja pessoas compromissadas com o Evangelho de Cristo e que não tenham suas vidas por preciosa. Porque se nós tivermos a nossa vida por preciosa, não seremos nós os escolhidos para este grande avivamento. Quando nós estudamos a história dos grandes avivamentos, do movimento pentecostal, da reforma, da contra-reforma, nós percebemos que aquelas pessoas todas foram perseguidas, mortas, executadas em praça pública, mas a chama continuou ardendo dentro do coração dessas pessoas. Os avivamentos, eles são marcados pelas constantes orações, seja individualmente ou em grupo, que costumam representar a intensa participação dos cristãos nos espaços religiosos. Avivamento não vem em resposta de um seminário. Nós fizemos um seminário de 3 dias e essa tocha, ela vai arder. Não, muitas pessoas só ficam ali, naquele movimento. Na verdade, se torna apenas um movimento e não um avivamento. Avivamento não é você falar em línguas estranhas em um culto e na manhã seguinte você continua sendo a mesma pessoa, fria e distante da palavra de Deus. Quando nós somos inflamados com a palavra de Deus, com essa chama que arde dentro do nosso coração, nós não conseguimos nunca mais sermos a mesma pessoa. O avivamento, ele envolve muito mais do que nós podemos imaginar. Avivamento é um chamado de Deus. É ser envolvidos pelo Espírito Santo.
é o desejo que temos de espalhar as boas novas. Avivamento envolve renovação espiritual. Avivamento envolve arrependimento, envolve transformação de vida, envolve a verdadeira adoração, envolve compromisso com o verdadeiro evangelho. No primeiro tópico, o que é avivamento espiritual? Nós já falamos bastante sobre isso, o que é avivamento espiritual. No primeiro ponto, avivamento espiritual. Avivamento é avivar. E avivar é tornar mais ardente, é reaquecer a chama. A chama está fria, então no avivamento essa chama fica mais ardente, fica mais incendiada. O nosso maior problema é quando nos acostumamos com a rotina diária de que simplesmente ir ao culto ou aos trabalhos da igreja nós cumprimos a nossa chamada. É quando nos acostumamos com o pecado, é quando nos amoldamos aos padrões mundanos. É quando a palavra de Deus ela já não é mais nossa regra de fé. O reino de Deus ele já não é mais prioridade em nossa vida. E o céu ele ficou muito distante. Nós devemos voltar ao primeiro amor. Lembrar o lugar ou o momento da nossa vida que caímos. Essa lição, ela será um despertamento individual e também um despertamento coletivo. É fazer uma retrospectiva espiritual da nossa vida e olhar onde nós paramos, onde nós caímos, por que deixamos essa chama, esfriar em nossa vida. Nós precisamos voltar no lugar em que nos perdemos e nos arrependermos. Foi este o conselho que Jesus deu para a igreja da Ásia, Éfeso. Esse avivamento, ele nasce no coração de Deus e incendeia o coração das pessoas que o abrem, dando lugar ao Espírito Santo a agir. É o mover de Deus nas pessoas. Não é algo que a iniciativa é minha. A iniciativa vem de Deus. Mas eu preciso dar lugar para que o Espírito de Deus possa me usar, possa te usar. É o mover de Deus na vida da igreja. E aí as nações, então, são transformadas. No ponto 2, a pré-condição para o avivamento. Como é que acontece esse avivamento? Como que é o ambiente, para este avivamento? Existe um ambiente espiritual favorável ao avivamento. E a Bíblia Sagrada, ela descreve que um ambiente de crise espiritual ou de crise moral pode ser pré-condição para o avivamento. Quando o povo se declina em obedecer a Deus, ele pode permitir muitas calamidades para que seu povo retorne à palavra. Então, o ambiente para o avivamento, nós podemos resumir que é um ambiente que já está corrompido, A corrupção está naquele ambiente. Então, é um momento propício para que haja, então, este avivamento. Mas é preciso atitude das pessoas. Arrependimento, conversão e obediência à palavra de Deus. A promessa da presença de Deus e suas bênçãos é condicional. Depende da nossa fidelidade a Deus e Ele então nos responderá com uma resposta favorável. Foi essa promessa que Deus fez a Salomão depois que ele terminou de construir o templo do Senhor e o palácio. 20 anos durou essa construção. E Deus reafirmou a promessa de continuar abençoando a ele
mas se ele se mantivesse fiel. Como no princípio. A igreja, ela não pode se esquecer que ela é uma agência de Deus na terra. É a única agência autorizada por Deus para evangelizar o mundo. Nós somos representantes legais do reino de Deus na terra. O avivamento é novamente recomeçar a obedecer a Deus e voltarmos a ser a igreja primitiva da atualidade e espalhar o Evangelho de Cristo. Olhando para dentro de nós, devemos fazer a seguinte pergunta: será que eu não estou precisando me arrepender de algo para que o avivamento comece por mim ou em mim? Essa pergunta que eu preciso fazer olhando para dentro de mim. Será onde eu errei, onde eu esfriei, onde eu preciso me arrepender para que essa chama volte a arder no meu coração? No tópico 2, as condições para o avivamento espiritual. Ponto 1, uma crise. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja uma crise no ambiente, numa igreja, na cidade, numa nação ou no mundo. E quero lembrar você que eu vou deixar aqui o link, do meu WhatsApp. Se você quiser entrar em contato comigo, você fala diretamente comigo. Também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais. E um banner, como você faz para adquirir este comentário. Ou um comentário único, como muitas pessoas fazem, ou você pode adquirir o PDF trimestral. Então, semanalmente, você estará recebendo o PDF de todas as aulas que são exatamente como eu falo aqui. Sou grata a Deus porque tenho ajudado muitas pessoas desta maneira. Mas você também pode continuar aqui assistindo a aula, fazendo as suas anotações, que é a mesma aula, é o mesmo PDF, ok? Então, para que haja o avivamento espiritual, tem que ter um ambiente favorável, nós já falamos. Então, o primeiro ambiente é uma crise. É preciso ter uma crise instalada, corrupção generalizada, afastamento, essas coisas. Quando poderíamos imaginar, olha, nós vamos trazer aqui para a nossa atualidade. Quando nós poderíamos imaginar que as pessoas iriam orar rodeando um hospital, de joelho, clamando a Deus por dias. A pandemia fez isso, uma crise. Quando poderíamos imaginar uma nação orando e suplicando a Deus para que o comunismo não se instale em nossas nações? As eleições de 2022, elas estão fazendo isso. Então, para que haja esse avivamento, é necessário que haja uma crise. Nós oramos antes das eleições e ainda continuamos a orar e não vamos cessar de orar. A crise, ela é um bom momento para um avivamento. Mas apenas orar, sem mudança de comportamento, sem arrependimento e sem retorno à palavra de Deus, pouco vai adiantar. A crise vai se instalar e vai continuar, porque nós não estamos mudando o nosso comportamento. Muitas pessoas têm comportamentos diferentes diante de uma crise, como, por exemplo, ao invés das pessoas se voltarem a Deus, muitos blasfemam de Deus, acreditando que não são nossos pecados que afastam Deus de nós, e sim porque Deus está distante e Ele é insensível ao nosso destino. A crise, às vezes, ela causa medo, muitos se revoltam, outros se desesperam e outros, infelizmente, acreditam que deixar de viver é a solução. O segredo é quando nos voltamos a Deus. A crise foi instalada? Estamos orando? Arrependemos dos nossos pecados? Voltamos à palavra de Deus? Deus nos responderá
favoravelmente. Este é o segredo. No ponto 2, humilhação diante de Deus. O avivamento, ele sempre foi condicional. O primeiro passo a ser dado é o caminho da humilhação. É quando nós reconhecemos que nós não podemos, que nós não temos força, que nós não temos poder e nos humilhamos diante das potentes mãos de Deus. É quando nos rendemos aos pés de Cristo. Nos humilhamos debaixo das suas poderosas mãos. Então ele nos exaltará no tempo certo e nos dará refrigério. Eu preciso reconhecer que Deus é a solução em tempos de crise. Entre aspas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é isso que está escrito em Crônicas, né? Que é o texto base para a nossa lição. No terceiro ponto, orar e buscar a face do Senhor, né? Lembrando que os textos que foram tomados por base aqui é Crônicas e Ageu. Então a gente tem que ler bastante para inteirar, né, deste assunto do que nós vamos falar durante todo este trimestre. Nosso problema é não termos uma vida constante de oração. Nós não fazemos depósito ao longo dos anos da nossa vida espiritual. E somente lembramos de Deus nos momentos críticos, quando a crise já foi instalada. Mas graças a Deus, que servimos a um Deus misericordioso e Ele não se atenta, né, a isso sempre. A partir do momento que nos humilhamos e arrependemos dos nossos pecados, Deus, Ele envia resposta. Sem oração, não há avivamento. Sem retorno à palavra de Deus, não há avivamento. Como poderemos pedir a Deus que ouça a nossa oração se nós não oramos? E por que não temos avivamento? Porque não oramos. O avivamento somente virá em nossas igrejas quando nos dispusermos a orar por períodos indeterminados e por motivos os mais variados possíveis. O que precisamos de verdade é voltarmos à oração. Ser perseverante até que Deus responda. Não foi assim com os discípulos no cenáculo? Para eles, a promessa cumpriu-se em 10 dias, mas eles ficariam ali, em oração, até que se cumprisse a promessa de Deus. Não podemos desanimar. O nosso dever é perseverar. Devemos deixar de lado os que não querem ser incendiados, até que nós sejamos incendiados pela chama do Espírito Santo. No ponto 4, conversão sincera dos pecadores. Sempre que a nação de Israel confessava seus pecados e se arrependiam deles, Deus entrava com providência e o povo alcançava o favor de Deus. É necessário que nos convertamos dos nossos maus caminhos. Se continuarmos dando vazão aos nossos pecados, o avivamento, ele nunca chegará. No ponto 5, um caminho preparado. O caminho aberto para o avivamento é a humilhação diante de Deus em oração. É o arrependimento, é a conversão e a perseverança em obedecer a Deus. No último tópico, nós vamos falar sobre a necessidade de um avivamento espiritual. E hoje nós estamos vivendo este período, um período de necessidade de avivamento espiritual. Ageu, ele profetizou em um tempo que os judeus estavam cada um cuidando de suas coisas e eles tinham abandonado a reconstrução do templo. Foi necessário uma mensagem de encorajamento e de que o povo voltasse a trabalhar na obra de Deus.
Será que hoje não estamos do mesmo jeito? Cada um preocupado com suas coisas e deixamos de lado aquilo que fomos chamados para fazer? A reconstrução do templo significava o retorno à verdadeira adoração. Isso era algo que agradava ao Senhor. E eles continuariam sendo os representantes legais de Deus na terra. No ponto 1, a situação espiritual de Judá. Acabamos de encerrar um trimestre que relata em detalhes a situação espiritual real que Israel estava. O livro do profeta Ezequiel, ele retrata com fidelidade o quão longe de Deus eles estavam. Foram avisados por séculos para que voltassem ao verdadeiro Deus e deixassem seus pecados que os afastavam de Deus e das bênçãos. Era um fim trágico, mas que se houvesse mudança de comportamento, Deus revogaria a sentença. Por intermédio de Amós, Deus avisou que queimaria Judá e todos os seus palácios. Foi o povo escolhido por Deus e por isso seriam visitados por Deus. Isso acontecerá com a igreja. A ira de Deus passaria exatamente quando não houvesse nada e ninguém em Jerusalém. Só assim a ira de Deus foi satisfeita, quando ele destruiu tudo, não sobrou nada em Jerusalém. A Síria seria a vara de Deus contra Israel, e isso aconteceu. Foram levados cativos em 722 a.C. Letra A destruição do templo e morte. Por que aconteceram essas coisas? Por ignorarem todos os avisos e alertas para que voltassem à palavra de Deus e se arrependessem de seus muitos pecados. Foram levados cativos à Babilônia. Somente os nobres e os de linhagem real que foram levados. Os pobres ficaram na terra. Outros foram mortos pela fome, pela peste, pela espada no cerco que durou 3 anos. Foram avisados principalmente por Ezequiel, o profeta do exílio. Não atenderam ao apelo amoroso do Deus vivo e colheram as consequências das suas desobediências. Deus pediu a Ezequiel que registrasse aquela data, o 9º ano. Aquele seria o ano que sentiriam na pele o peso da desobediência. Zedequias, o último rei de Judá, não acreditou nas palavras do profeta Jeremias que ele deveria se render e a sua vida seria então poupada. Preferiu crer nas palavras dos judeus traidores do que crer nas palavras de Deus. Letra B. O chamado para reconstruir o templo. Será que muitos de nós não estamos sendo chamados para a reconstrução do templo, do nosso tabernáculo? Alguns não sentem mais saudade da comunhão com o Pai, não sentem mais o desejo da oração, da leitura matinal da palavra de Deus. Perderam o desejo de estar na casa de Deus e sentir o Espírito Santo dentro de si. Assim estava a nação de Israel pós-exílio, totalmente desanimada com as afrontas dos inimigos, preocupados com a sua vida financeira, e a reconstrução do templo fora deixado de lado, pelo mesmo motivo, desobediência. O templo seria destruído mais uma vez, e isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Deus não está preocupado com templos e com nossa religiosidade. Ele está preocupado com um povo disposto e animado para lhe obedecer sempre.
Jesus fez com que a glória do segundo templo fosse maior do que a glória do primeiro templo. Eles estavam desanimados porque o segundo templo não chegava nem perto, né, da magnitude do primeiro templo. E Deus então os anima dizendo, olha, a glória dessa casa vai ser muito maior do que a glória da primeira casa. Pois o Rei dos Reis adentraria dentro daquele recinto. E foi o último momento em que a glória de Deus se fez presente no templo. E no ano 70, depois de Cristo, o general romano Tito invadiu Jerusalém. E foi um massacre em massa de judeus e a maior diáspora daquele povo. Letra C. Deus levanta homens para realizar. Você quer ser alguém que Deus usará nesses últimos dias? Você tem esse desejo? É necessário ter a visão do mundo espiritual e a necessidade que há de voltarmos à palavra de Deus. Precisamos ouvir o chamado divino para executarmos a sua obra. Não seja um mero espectador. Seja aquele como Zorobabel, governador, como Josué, o sumo sacerdote e o resto do povo que ajudou na reconstrução do templo. Não precisamos ser o mais importante nesta obra. O que importa é que façamos parte dela. Deus, ele conta conosco para isso. Deus despertou o povo por intermédio de Ageu e hoje. Quem Deus tem usado para te animar a não parar e continuar fazendo a obra de Deus? Naquele tempo, a obra era a reconstrução do templo de Jerusalém. E hoje, a mesma coisa. Devemos ajudar as pessoas a reconstruírem seu templo espiritual e voltarem a Deus. Como eles, devemos ter coragem. A palavra de Deus nos encoraja a fazermos isso, pois Ele está no nosso meio, então devemos ter coragem. Foi esse encorajamento que Deus deu para aquelas pessoas, né? Então Ele disse, olha, tenha coragem, né? Deus usou o profeta Ageu dizendo, tenha coragem, Zorobabel, tenha coragem, Josué, tenha coragem, povo, e continuem na reconstrução do templo. Letra D. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Deus deu esperança ao povo que retomassem a obra da reconstrução e fez a promessa de novamente trazer a glória para aquele lugar. Era uma promessa tão distante que demoraria alguns anos ainda a se cumprir. Eles não viram essa glória retornando neste segundo templo. Somente depois de 5 séculos se cumpriu a profecia. Não devemos esperar o retorno do que fazemos em prol do reino de Deus. Não devemos, não de imediato, porque nós não sabemos quando ele florescerá ou quando isso acontecerá. O que precisamos é de ânimo e avançarmos com o reino de Deus. E precisamos de coragem e a certeza que Deus está conosco. Devemos anunciar Jesus Cristo. O mundo deseja e espera por alguém que traz a paz e a salvação. Jesus é o desejado das nações, pois nós estamos perdidos. Por isso Jesus é o desejado das nações, porque o mundo está perdido. O mundo está sedento de paz. O mundo está gritando por alguém que os liberte, que os salve. E vai ser por este mesmo motivo que muitos se renderão ao anticristo. No ponto 2, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Deus usou Ciro, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Artaxerxes, Deus usou tantas pessoas e Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. Os propósitos divinos ninguém pode impedir. E quando Deus chama Ciro
de servo, isso não quer dizer que ele fazia parte da nação judaica, mas que ele era alguém a serviço de Deus e que prestaria estes serviços para a realização da obra de Deus. E é assim que Deus faz. Existe um provérbio popular que quando Deus manda alguém fazer alguma coisa, até o diabo obedece. E foi nessa situação que Ciro obedeceu à ordem divina. Foi este rei persa, entre os anos 550 e 530 a.C., escolhido por Deus para ser o libertador de Israel e dar provisões para que a cidade e o templo fossem reconstruídos. Ele foi designado por Deus. Ele diz: Deus me incumbiu de reconstruir o seu templo. Não devemos nos preocupar como se dará o avivamento prometido. Deus tem seus projetos e eles se cumprirão. Letra A. Promessas de Deus a Ciro. O Senhor o chamou de, entre aspas, seu ungido, o mesmo que Messias. Entre 150 e 200 anos antes do seu nascimento, fazendo-lhe promessas muito grandes. Quando ele saiu a conquistar as nações, ele não encontrou nenhuma dificuldade com os portões da Babilônia e para conquistar a cidade sem muito esforço. Tais coisas só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar propósitos divinos. Letra B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Nós já falamos bastante, né? Ele foi o escolhido por Deus para que se cumprisse a profecia de Jeremias, que anunciava o fim do cativeiro. Então, o fim do cativeiro aconteceu por 70 anos, com Ciro conquistando a Babilônia, o Império Medo-Persa. Letra C. A conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, que convidou aos que estavam dispostos a irem a Jerusalém reconstruir a cidade, e aqueles que tinham o Espírito de Deus, né, porque essas pessoas também foram levantadas por Deus. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim houve um grande avivamento. Foi a dedicação do templo. Eles celebraram a Páscoa, lembrando que apenas o templo estava pronto. Ainda faltava a restauração dos muros. Então, foi um avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Ponto 3. A necessidade de um avivamento espiritual. O que as igrejas precisam hoje? Serem abaladas por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. A igreja ela viveu anos sombrios de uma letargia espiritual, isto é, desânimo, sem a capacidade de reagir aos estímulos externos. O pecado parece não afetar ou incomodar a vida da igreja. Por isso não reagimos e não fazemos nada. Pensar que somos resultado de um avivamento do século 18 e 19 e nós não fazemos nada, a prova de tudo isso é: quantas pessoas decidem por Cristo e permanecem? E a evasão das nossas igrejas? Quantas igrejas estão fechando suas portas por falta de membros? O que temos feito para que isso se resolva? O avivamento foi uma necessidade para o povo de Israel, assim como é uma necessidade para a igreja de hoje. O desejo de Deus é reacender a chama pentecostal em nossas vidas. Mas é necessário uma atitude nossa
em relação a esse propósito. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que seu povo se humilhe, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual, ele não tardará. Foi Deus que despertou Josias e o chamou 300 anos antes do seu nascimento. Foi ele que despertou a Ciro para que acontecesse este grande avivamento. Deus levanta pessoas, é Ele que levanta pessoas para que o avivamento aconteça no meio do seu povo. Amém? Espero ter te ajudado com este primeiro comentário, né? Uma introdução de tudo aquilo que nós vamos aprender durante esse trimestre. Se você gostou dessa aula, dá um curtir aqui, compartilha em suas redes sociais, né? Comenta, fala de onde você é, para me saber até onde, né, o meu canal tem chegado, de qual igreja você é, se está sendo uma bênção na sua vida, como foi, né, o quarto trimestre do ano de 2022, né? Nós aprendemos bastante. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.